Vamos agora à questão mais difícil e última, que é a da temporalidade em ser e tempo, da relação mesma entre ser e tempo. Pergunta: então, qual é, afinal, a relação entre ser e tempo que dá nome ao livro de Heidegger? Resposta: ele quer esclarecer o sentido do ser como temporalidade, de modo que o conceito de morte sirva para explicar a temporalidade. Para Heidegger, o tempo existente, o tempo do existente inautêntico, é também ele inautêntico, marcado pelo hábito e pelo esquecimento. Mas quando o homem se lança premeditadamente em direção à morte, realizando-se em sua autenticidade, então ele vem ao encontro de si mesmo e vive o tempo autêntico. Há aqui uma espécie de dialética com três elementos. Primeiro, o futuro. O futuro é, na existência autêntica, um vir de encontro a si mesmo. O existir é possibilidade que se projeta no futuro. O existente humano é, enquanto tal, futuro. Mas essa aceitação do futuro eleva a voz da consciência, o que ele chama de voz da consciência, que persuade o homem a aceitar-se como sempre foi em sua nulidade, no seu ser jogado no mundo. Isso compele o ser-aí, o ser humano, a voltar-se para o seu passado, não como tradição, mas como algo que o faz reviver as possibilidades nele incorporadas nesse passado. Ele encontra, assim, chegamos ao segundo ponto, o seu verdadeiro passado. Ou seja, na existência autêntica, o ser-aí incorpora as possibilidades determinadas pelo seu passado histórico-cultural ao presente, de modo que elas possam ser projetadas no futuro de uma maneira totalmente coerente com aquilo que o ser-aí realmente é. É nessa aceitação do passado, orientada pela culpabilidade do ser-aí, que é despertada, e aqui chegamos ao terceiro ponto, que é despertada a abertura para o presente. O presente é aqui o instante no qual o ser-aí rejeita o presente inautêntico, no qual é absorvido pelo ser e abraça o seu destino, mesmo que ele continue tendo de viver e trafegar no mundo coletivo do ser. Essa unidade do passado, presente e futuro é o que Heidegger chama de temporalidade. Ela é o que há de mais distintivo no cuidado. É só na existência autêntica que a temporalidade se realiza plenamente, ou seja, em sua tridimensionalidade, na tridimensionalidade do passado, presente e futuro. No existir autêntico, o homem assume o seu próprio destino como o destino da própria humanidade. Isso torna autenticidade e inautenticidade modalidades da temporalidade. Primeiro, no existir inautêntico, o ser humano não aceita a situação de estar jogado no mundo, não aceita culpabilidade, relegando com isso o seu passado ao esquecimento. A sua existência é um esperar que se torna presente e esquece. Por isso, ele se deixa levar de distração em distração, ou na busca do sucesso ou do êxito, e o seu próprio tempo sendo inautêntico, de modo que o arco entre o futuro e o passado se contraia ao mínimo. 2. No existir autêntico, aqui desabrochamos no momentâneo, buscamos o tornar presente, o esperado. Estando aberto no tempo, o ser humano se torna consciente do passado e do futuro pelo que eles realmente são. Por isso, o tempo subjetivo é o tempo originário. Ele é qualitativo e finito, pois que é limitado pelo nascimento e pela morte. Já o tempo objetivo, físico, por sua vez, é quantitativo e infinito. Esse tempo, para Heidegger, só se produz pelo comércio com o mundo
com base no próprio tempo subjetivo que para ele tem, curiosamente, prioridade. Historicidade. A temporalidade constitui o núcleo mais íntimo do ser humano e, para Heidegger, a história do mundo, em sua objetividade, é construída a partir da subjetividade. Mas de onde tira o ser humano, na existência autêntica, as possibilidades alternativas que o fazem seguir como ser para a morte? Como a morte em si mesma é um momento negativo, a morte não pode ser vivida e não apresenta possibilidades, o existente humano tira essas possibilidades de uma herança transmitida do passado, da qual ele se apropria. Isso é, porém, muito diverso do decidir da existência inautêntica, que recorre a decisões casuais e equívocas proporcionadas apenas pelo caráter público do mundo. A escolha do herói é arrancada inequívoca do ser humano em sua existência autêntica para a morte. Também na historicidade, o modo mais apropriado do ser humano é o futuro, e pela análise da temporalidade podemos inferir que quanto mais voltado para o futuro, mais ele estará aberto para o passado. O ser humano autêntico é, por isso, algo que se repete. Mas essa repetição não é um simples trazer à tona do passado, mas uma relação de reciprocidade na qual o presente provoca o passado a atuar sobre o presente a partir das profundezas da existência. É, pois, somente na aceitação desse estar jogado no mundo e do seu passado que o ser humano é capaz de produzir uma historicidade que lhe seja própria. Wolfgang Stegmüller, no qual eu em parte aqui me baseio, faz o seguinte resumo das ideias fundamentais de ser e tempo, que parafraseio a seguir. Para Heidegger, o homem é um ser encurralado entre dois polos obscuros, o do seu nascimento e o de sua morte. Ele é, por isso, essencialmente uma figura temporal. Ele é uma criatura angustiada e insignificante que se relaciona de forma inquietante com o meio ambiente, carinhosa com seus semelhantes na forma do cuidado, e que, embora em geral viva perdido na forma do ser, é alertado pela consciência moral a aceitar a sua culpabilidade, admitindo-se como ser para a morte e para tal devendo apropriar-se repetitivamente do passado. Por isso, a temporalidade é o horizonte do ser do homem, o seu núcleo mais íntimo. O próximo ponto será